Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Ó, um tal de Silvanoide, um ancião presidenciável do Brás. Não, porque esse Silvanoide já é presidenciável, ele já está na linha sucessória para assumir o Brás. Porque ele não está no 5 ali, mas ele já está lá na linha sucessória, é o príncipe. Sabe o que é um príncipe, né? Príncipe é aquele que está na linha sucessória para subir o trono. E aí vai morrendo o rei, vai morrendo, e aí ele vai entrando na linha sucessória. Sabe? Ou ele mata, ele mata com as próprias mãos para tomar o trono, ou ele deixa a naturalidade fazer. Em muitos casos, na época medieval, o cara... Sabe? Então o Silvanoide, ele atendeu uma tal de busca de dom em Orlando. Orlando é no estado da Flórida, aqui no sudeste dos Estados Unidos, sabe? No mar ali, no sudeste, estado bastante rico. Então ele atendeu uma reunião, uma busca de dom, e aí ele foi dar conselhos vagabundos, falar de... Escuta aqui, eu vou rodar o áudio aqui, e aí vou desmascarar o mentiroso desgraçado. Esse jeito mais... Esses caras, eles pensam que todo mundo é babaca. Não. Lá antigamente também era assim, lá no tempo dos reis, no tempo de Saul, no tempo dos reis. O cara sempre achava que todo o povo era babaca e Deus tinha esquecido, Deus não está vendo mais a terra, não vai fazer mais nada. Aqui a gente inventa, troca, faz das tripas coração e o povo... esses caras do ministério, eles também acham isso. Escuta aqui. E outros tantos professores. Peraí. Na teologia tem várias escolas. Ele está falando aqui de estudar a Bíblia. Porque esses caras do ministério, eles demonizam estudar a Bíblia. Eu não prego aqui para você fazer, para nenhum CCBista fazer curso de teologia e numa faculdade de teologia. Não, o que eu prego aqui? O que a Bíblia diz? E o que a Bíblia diz? E conhecereis e errais, o Senhor Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras. O que foi que o apóstolo Paulo falou ao Timóteo? Timóteo, persista em ler toda leitura. Timóteo não estava na Grécia, no tempo das escolas filosóficas. Lá a Grécia já era avançadíssima. A Grécia naquele tempo era os Estados Unidos de hoje, era a Alemanha de hoje, era a Inglaterra de hoje, em matéria de conhecimento. A Grécia era super avançada em conhecimento. Paulo mandou Timóteo fazer curso de teologia, estudar, ir para a escola? Não, ele falou assim, Timóteo, persista em ler. Ou seja, pega os pergaminhos ali e lê para conhecer a vontade de Deus. Para conhecer a vontade do Senhor. Então, por isso que Paulo deu o conselho para Timóteo persistir em ler, que a leitura inspirada é fundamental. Os profetas, era essa, não tá mandando fazer curso de teologia. Mas esses vossos capeta em Cristo do ministério, eles demonizam, eles transformam isso em estudar. Por quê? Escuta aqui, ó. Vai. Nós temos calvinismo, armanismo e outros... Não, deixa eu botar aqui, ó. Que na teologia tem várias escolas. Nós temos calvinismo, armanismo e outros tantos professores que vieram com propostas de reforma da palavra. E nós perguntamos agora para nós mesmos, Cristo é perfeito ou não é? Você vê, escuta a vigarice aqui. Escuta a vigarice aqui. Segunda pergunta, para pregar tem que estudar. Para pregar tem que estudar? Tem que ser estudado. Então Cristo nasceu aonde? Belém da Galileia. Não, para pregar não tem que ser estudado. Os apóstolos não eram estudados. Os profetas não eram estudados. Mas eles também não eram burros. Eles também não eram ignorantes. Eles conheciam da lei. Os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles não eram formados. Mas eles eram judeus. Eles eram descendentes
de Judá, eles eram filhos de Abraão. Eles eram filho de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não eram estudados, mas eles não eram ignorantes. Eles liam os pergaminhos, eles liam as profecias. As mulheres que receberam curas do Senhor e milagres, elas conheciam da profecia, elas conheciam das Escrituras. Marta, Maria, Lázaro, elas conheciam as Escrituras. Ana, José, Madalena não. Eles conheciam as Escrituras. Sabe, eles não eram ignorantes. Eles liam Moisés. Não só ouvia no templo, mas eles liam. Eles se informavam acerca do Messias que estava vindo. Eles sabiam da lei de Moisés. O sacerdote lá no templo, que botou o Senhor Jesus no colo, ele pregava isso. Então, sabe, eles não eram ignorantes, alienados de tudo que nem os pecadores se bestas são. Uma tribo das mais simples, tanto que falar na palavra profecia. E tu, Belém, não diga que tu és a menor das capitais, pois de ti nascerá o Salvador do mundo. Cristo nasceu lá, numa tribo, num lugarzinho humilde, e ainda foi na manjedoura, no meio do deserto, onde estavam os animais, com uma estalagem. Ninguém deu lugar para Maria, nasceu no meio dos animais, os viajantes lá em cima, nasceu lá. Ele é perfeito? É. Aqui vem uma pergunta para a igreja. Vocês creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Creem? Eu vou perguntar para a igreja. Vocês não incomodam, não? Isso aqui é um culto especial, então você pode perguntar. Só responde sim ou não. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Ele é perfeito? Sim. Então tá bom. Então presta atenção no que vocês falaram agora. Se Ele é o Filho de Deus, se Ele é perfeito... Aqui é numa busca de dons. E aqui é os tais conselhos, desgraça, de merda, que eles dão naquela busquinha de dom fajuta que eles fazem. E essa busquinha de dom fajuta é o quê? A lamanaia. A linha. Sabe? É isso. Escuta aqui. Ele erra. Então, se ele não erra, por que os pregadores, 12 que ele escolheu, os apóstolos que ele escolheu, ele foi pegar lá no mar da Galileia, homens com calo na mão, das redes que pescavam? Por que ele não nasceu na Grécia para pegar os discípulos de Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, filósofos de renome? Não, ele foi lá no mar da Galileia. Os discípulos, eles trabalhavam dos seus ofícios braçal, mas eles, não é um ofício, mas eles liam a Escritura. Eles liam Moisés, eles liam Êxodo, Deuteronômio, Gênesis, eles liam os profetas, eles liam, sabe, eles liam essas coisas, os salmos, sabe? Os mais brutos que havia. Errou. E aí o que é que ele está passando aqui? O que é que ele está passando aqui? Ele está passando que aqui o povo da CCB tem que ser ignorante, tem que ser analfabeto bíblico, porque só assim Deus vai revelar para ele. Entendeu? Então, quanto mais ignorante você for, só assim vai ter revelação. Essa é a lógica maligna dos vossos capeta em Cristo. Transformar você no ignorante, porque só assim você vai ter revelação. Esses caras não valem merda, pai. Esses caras do ministério. Não valem merda. Então os apóstolos, os discípulos, estavam lá trabalhando lá de pescador, de calo na mão, uns jeca tatu, um homem sapiens, um barbão brutamonte lá das cavernas, e aí veio o Senhor e pegou e deu uma revelação. Então esses caras querem dizer que o CCBista tem que ser um brutamonte, um jeca tatu, um ignorantão das trevas. E aí, só assim, para o Senhor vir e te escolher, aí vai dar um cargo de porteiro, vai dar um cargo de cooperador de jovem, um cargo de cooperador, de ancião, de diácono, sabe? Que só assim você vai ter revelação. Esses caras, pai, não valem que gato em terra. Esses caras não prestam, esses caras do ministério. Aleluia! Conhecimento não é via de salvação. Conhecimento não é via de salvação. E o Senhor falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O conhecimento. Você escutou o que esse cara falou? Escuta de novo aqui, ô mané. Escuta aqui de novo. Ele disse que conhecimento não é via de salvação. Aí você vem aqui no livro de Provérbios e você vai ver que esse cara é mentiroso. Não, leia Provérbio aqui, bem no comecinho de Provérbio aqui, que você vai ver que esse cara é mentiroso, desgraçado. Porque você tem que conhecer. Você vai consertar um carro, você tem que conhecer de carro. Você vai consertar uma TV nova, você tem que conhecer. Você vai fazer qualquer... Como é que você vai fazer uma coisa sem conhecer? Você vai levar vai consertar alguma coisa. Aí o cara vai... Você sabe? Você conhece? Não, não conheço não. Ah, então ele vai consertar que você não conhece. Você vai falar de Bíblia sem conhecer Bíblia. Como é que você vai pregar a palavra de Deus sem conhecer? Como é que Paulo escreveu aquelas cartas na Grécia, para os irmãos que estavam na Grécia, sem conhecer? Se Paulo não lê Êxodo, não lê o sacrifício, como era o sacrifício, como era o ritual do sacrifício, quem podia entrar no templo, no segundo templo ou não. Se Paulo não sabe disso, como é que ele ia escrever os Romanos? Se Paulo não tivesse lido sabe o 11 aos Hebreus, dos acontecimentos dos antigos, os exemplos de fé que Paulo tirou e escreveu aos Hebreus. Se Paulo não lê, como é que ele ia saber escrever? Você vê como esses caras não prestam? Esses caras são uns bosta, rapaz. Esses caras não valem merda. Como é que você vai pregar se você não conhece? Como é que você vai pregar? Como é que você vai ensinar se você não tem entendimento daquilo que você está pregando? Como é que você vai ensinar se você não sabe fazer uma associação das coisas? Um professor na sala de aula, como é que ele vai ensinar se ele não sabe? Se ele não sabe dar um exemplo para o aluno? Como é que um professor na universidade, na faculdade, tem um aluno lá e faz uma pergunta para ele? Como é que ele vai responder se ele não sabe? Como é que o conhecimento não é a chave? Começa pelo conhecimento, pai. Começa pela informação. E aí vem a sabedoria e você processa, descasca a informação. E aí dá a resposta. Esses caras do ministério, pai, tem que se fuder, esses caras. E aliás, eles vão se fuder. Por causa disso, dessa adulteração, dessa sacanagem que eles fazem. Escuta aqui, rapaz. O cara falar uma merda dessa. O mar da Galileia pegou os homens mais brutos que havia. Errou. Aleluia! Então, para pregar tem que ter conhecimento. Conhecimento não é via de salvação. Conhecer a Bíblia é dever nosso. Devemos conhecer. É o alimento da nossa alma. Mas isso... Aqui, essa é a ponte para o inferno. Quer ver aqui o que ele fala depois? Com propósito de conhecimento e de ciência, nós vamos nos perder dentro dela. Mas ler... Com propósito de conhecimento e de ciência, nós vamos nos perder dentro dela. Ou seja, isso aqui que ele falou antes, não vale. Porque depois ele demoniza. Com propósito de conhecimento e ciência vai nos perder. Então se ser besta falar, mas se eu buscar conhecimento, eu vou me perder. Aí não vai buscar. Ele tem medo. Então com o propósito de você buscar conhecimento, vai nos perder. E ciência vai nos perder dentro dela. Então se ser besta fala assim, então não adianta. Se eu vou me perder, então não adianta buscar conhecimento. Então ele não vai, aí ele não quer conhecer a Bíblia. Ele não quer saber o significado, os acontecimentos. Pesquisar, examinar com o Espírito de Deus, isso aqui se abre como tesouros mais inimagináveis. Como é que Deus vai lhe dar a interpretação se você não leu a Escritura? Se você não se interessou a saber para dar a Escritura, você tirar o ensino. Porque você tem que ler para tirar o ensino daquilo que você está lendo. Sabe? Mas primeiro você tem que ler. Tudo começa pela leitura. Tudo começa pelo buscar.
buscai a sabedoria. Como está escrito em Salomão, como o apóstolo falou lá, o Tiago, buscai a sabedoria do céu. Como é que se busca a sabedoria do céu? Não é via Escritura? Não é lendo a Escritura? E aí, uma vez lendo, uma vez buscando, e aí vai vir o discernimento da coisa, a interpretação da coisa. Mas tudo começa pela leitura. Tudo começa, não tem outro. E aí ele vai, o Braz, o maldito ministério em geral, vai demoniza o saber. Demonizando o saber, e aí o CCBista não vai buscar o saber. O ignorante não vai buscar o saber. Porque estão pregando e anunciando que esta virtude que estamos sentindo não é mais aceita, não creem no dom de novas línguas. Então Cristo, vocês falaram que ele é filho de Deus, que ele é perfeito, que ele não erra. Olha, se é tudo isso que vocês responderam, ele, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem outro apóstolo, ele, o Cristo, ele falou: e os meus sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão novas línguas. É isso ou não é? Está escrito ou não está? Ele é verdadeiro ou ele não é? Se é verdadeiro, se é isso que ele falou, por que ele não vai te dar o dom de novas línguas agora aqui? Que novas línguas? Que novas línguas? Qual é o dom de línguas que o CCBista fala? Hein? Qual é o dom de língua que o CCBista fala? Quando o Senhor Jesus, ele... vou dar um exemplo aqui. Quando o Senhor Jesus, ele estava passando lá, a mulher cananeia, e levantando-se dali, foi para os territórios de Sidom e Tiro, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Aqui a cura de um surdo e gago de Decápolis. Aqui, ó. Aqui, ó. E levantando, e tirando a parte de entre a multidão, eu vou ler, é curtinho, eu vou ler todo aqui, ó. E ele, tornando a sair dos territórios de Ciro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram ali um surdo que falava dificilmente, e rogando-lhe quem pusesse as mãos sobre ele. E, tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. O Senhor disse: Efatá, que traduzido é: abre-te. Qual é? Aqui o Senhor falou em nova língua, na língua que aquele povo não estava sabendo ali. Aquele povo que estava vendo o Senhor fazer a obra, esse milagre aqui, não soube o que foi, o significado que quer dizer Efatá. Ficou na escritura depois, mas aquele povo não soube o que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou em nova língua, um novo idioma, que aquele povo não falou. Qual é a língua que os pecadores CCBistas falam? Alamanaia. Que porra significa Alamanaia? Não, que merda, alguém traduz para mim o que merda significa Alamanaia? Alamanaia, Ialia, Calassuia, Salamaia. Que merda significa Calamanaia? Que bosta significa Surianda canta? Hein? Que ele... Quando um CCBista fala Calamanaia, canta Lamaia Alia, que merda significa isso? O que acontece quando um CCBista fala Calamanaia que anda na Súria? O que acontece? Algum CCBista traduz para mim que porra significa Calamanaia que anda na Súria? Qual é o efeito que isso faz? E Alamanaia? Alguém me explica o que quer dizer essa merda de Alamanaia? O que efeito faz quando o CCBista fala Calamanaia ou Alamanaia? Alinha, linha, linha. Algum CCBista traduz para mim essa desgraça, essa merda de alinha, linha, linha? Hein?
Nem antes, nem depois. Quantos anos tem esse Pentecoste imbecil? Quase 100 anos. Que lá vem lá de 1936 ou antes. Aí o CCBista diz que eu sou selado para a promessa, que é selado que é a promessa. Aí fala, canta, 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 Lamanaia. Alguém, para que serve isso? Faz algum efeito nisso? Alguém traduz o que isso quer dizer? Então é a nova língua de merda que não serve para nada. Então quando o Senhor falou assim, efatá, isto é, abre-te, então fez um milagre. Quando Daniel estava lá no trono do rei, ele veio a escrita lá para ele, que o rei teve um sonho, Daniel foi lá, interpretou o sonho e a escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu. Então uma mão escreveu essa escritura lá, que diz o seguinte, Mene, Mene, Tekel, Ofassim. E lá a mão escreveu. Para que aquela mão ia escrever aquela escritura se não tivesse alguém ali para interpretar ela? O que? Aquela mão lá de um babaca, de um trouxa. Só para dizer que sabe escrever Mene, Tekel, Ofassim. Então o trouxa lá ia escrever uma coisa e ninguém ia ter ali um dom para interpretar. Então era um babaca, porque só para dizer que tinha aquela mão. Quando o Senhor faz uma coisa, tem alguém ali para interpretar. Senão era o quê? Um babaca. Só para dizer que sabe escrever. Um CCBista, quando ele fala Lamanaia, cadê o outro CCBista para interpretar a merda do Alamanaia? Do Surianda canta. Isso é coisa do capeta, rapaz. Para curtir, para iludir. Isso é ilusão, sabe? Você acha que Deus vai dar uma coisa para alguém sem utilidade? Se ele dá uma coisa para você e você fala em nova língua, em língua estranha, o outro lá interpreta. E aí tem um efeito desejado para aquilo. Então, quando a mão escreveu lá, na festa, Daniel estava ali, porque o Senhor já tinha capacitado Daniel para traduzir. E aí ia dar o resultado. Então, quando a mão escreveu essa escritura. Mene, Mene, Tekel, Ofassim. Esta é a interpretação daquilo. Então, Daniel estava ali para interpretar aquilo. Que senão não teria graça nenhuma escrever aquilo lá. Quem escrever aquilo lá, pronto. E quer dizer o quê? Essa é a interpretação daquilo. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu aos medos e aos persas. Entendeu? Mene, Tekel. Então a escritura, a nova língua que o Senhor deu, o Senhor escreveu, e aí Daniel interpretou a língua, interpretou o que estava escrito. Daniel era um jeca, tatu? Era um homem sapiens? Era das cavernas? Não, rapaz. Porque Daniel tinha conhecimento. Você vai interpretar isso sem conhecimento? Sem sabedoria, sem a capacidade que Deus te dá? Então, o Daniel falava em novas línguas. Que adianta falar em nova língua se o outro não sabe o que é? Só para... Isso é coisa do capeta, pai, para impressionar a cortina de fumaça, para iludir, sabe? Deus não faz isso não, rapaz. Presta atenção aqui. Então Deus queria passar uma mensagem para o rei, que ia tirar o trono dele e dar para o Ciro, rei da Pérsia, dos Médias, que estava lá, crescendo lá. Que unificou o reino dos Medos e da Pérsia. Que o Medo e a Pérsia eram dois reinos separados, eram dois povos separados. E os dois eram parentes. Então Ciro se levantou rei da Pérsia e unificou os dois reinos. E aí já estava lá unificando. E aí o Senhor falou para Daniel falar para o rei que aquele reino dos caldeus da Síria ia ser dado lá. E aí Daniel ficou sabendo, e quando Daniel ficou sabendo dessa coisa aqui, aí o que foi que Daniel foi falar? Daniel foi pregar para Sadraque, Mesaque e Abednego e para os judeus que estavam ali cativos, que aquele reino ia ser dado para o reino da Pérsia. Edificou, alertou antes.
Então Daniel falava em língua, e aquele dom de Daniel falando em língua, interpretou, e aí falou para todos os judeus que estavam naquelas terras. Agora um CC besta, que calamanaia, um CC besta calamanaia. Para que merda serve esse calamanaia? O que quer dizer essa bosta de calamanaia? E esse Surianda canta, que serve essa merda Surianda canta? Aí tá no mesmo lugar um CC besta calamanaia, outro ali, outro xalamanaia. E o bosta do ministério em cima do púlpito, calamanaia. A linha, canta. Que merda quer dizer aquilo? O que a igreja, sabe, tá interpretando o que daquilo? Merda nenhuma, é só barulho, só fumaça, só folha, sem fruto nenhum. Então o bosta do cooperador fica lá falando em língua estranha, novas línguas. Que merda quer dizer aquilo que ele está falando? Está servindo para quê aquela merda? Só para fazer barulho. É o pentecostalismo babaca. Entendeu? Então isso não é dom de nova língua, isso é cortina de fumaça, é só fumaça. Isso é só folha, nuvem sem água, barulho. Que essas merdas de busca de dom tem na congregação é só barulho. Porque não edifica em nada, não traz nenhum efeito, não anuncia nada. Então quando Daniel leu interpretou aquela escritura, então Daniel já foi falar para o povo dos judeus, dos hebreus, que estavam ali cativos. Olha, não se preocupem, esse reino vai ser passado para outro reino. Nós vamos ficar sob o comando do rei Ciro da Pérsia. Então o povo já tinha sido alertado. Daniel falava novas línguas. Ele interpretava uma língua que aquela mão escreveu. Então Deus não faz nada insignificante, imprestável. Então essa linguagem CC bestal, esse pentecoste babaca da congregação, não serve para merda nenhuma. Ser audível e entendível, perfeito, isso é muito claro, mas preste atenção numa coisa. Quando Pedro foi pregar a palavra com todo aquele poder que Deus tomou ele no dia de Pentecostes, aconteceu um dos milagres mais lindos que pouco se discute nas igrejas. Porque uma coisa é eu falar em português e você me entender, outra coisa é o Senhor me tomar num idioma diferente e você perceber que eu estou falando num idioma diferente. Mas Pedro, quando saiu para pregar com aquelas pessoas que lá fora diziam estão embriagados, o Espírito de Deus o tomou. E diz a palavra de forma explícita que ele pregava, porque o discurso foi de Pedro, não foi dos outros, foi Pedro que pregou. E está escrito, e eles entendiam cada um na sua língua. Glória ao Senhor. Língua, idioma. Então, o etíope entendia em etíope. O morador de Creta entendia na linguagem de Creta. O morador da Gália não. O morador da Gália é da França. O morador da Líbia entendia em libanês. O morador da Turquia, de Gálatas, o morador lá no território de Gálatas já entendia em galês. E assim sucessivamente. Não é lamanaia, calamanaia, não. Merda, onde saiu essa bosta de Surianda canta? Ah, vá tomar no rabo, rapaz. Pregava em um idioma e entendiam em diversos. Você já viu isso? É loucura. É loucura mesmo. É loucura mesmo. E se isso é loucura, que Deus me faça mais louco, porque eu creio nisso. Certeza você vai ser. E tem aqueles que não aceitam esta presença de Deus, não aceitam Deus visitar a igreja, não aceita você manifestar. Manifestar, que ele está falando, é falar calamanaia e cantalamaia-lia, que é a linguagem cecebestal. Calassuia, calamaia, alamaia-lia. Essas linguagens velhas, toda merda de culto da congregação, você escuta isso. Toda merda de busca de dom, você escuta isso. Mas ninguém diz o que quer dizer isso. E que efeito faz essa merda? Nada. Só barulho. E fumaça. Acha que é exagero, que é fanatismo.
que não precisa de tudo isso. Estão extinguindo o espírito. Então aprenda uma coisa, de forma muito clara. Vamos conversar sobre isso aqui rapidinho. Se você não crê em dom, não crê em virtude, não crê no glória que toma a igreja, não crê na manifestação de novas línguas, não tem problema. Batizou, creu, converteu. Serve a Deus até o fim dos teus dias, sem criticar, sem condenar, sem roubar, sem matar, sem trair, sem adulterar, sem fazer nada que seja transgredir o mandamento da palavra. Você vai para o céu. Pode ter certeza, porque Deus é muito justo. Não vai colocar você com obras perfeitas no inferno. Você vai para o céu. Louvado seja Deus. Mas faz um favor para a igreja. Fica no seu posicionamento. Aqui. Mas não ignore quem ama os dons de Deus. Os dons. Se você não... Os dons. Fala, não ignore quem ama os dons. Aí o dom que ele fala é isso aqui. Vê que ele não dá ênfase os outros dons. Ele não dá ênfase. É só na merda da linguagem. Olha, quando Daniel interpretou aqui, ó, Mene quer dizer o quê? Contou Deus o teu reino e o acabou. Então foi uma mensagem que o Senhor mandou, foi a palavra de Deus que o Senhor ô Daniel, conta para o rei, que aquilo lá significa que eu contei o reino dele e acabou. Então edificou. Então dali para lá mudou as coisas, daquilo ali para frente mudou as coisas. Então aí Daniel chegou em casa. Se Daniel era casado, tinha a família dele, chegou em casa, contou para a esposa, contou para os filhos, contou para o sogro, para a sogra, para o irmão, para a irmã, para a irmandade que estava ali na Babilônia. Daniel falou assim, olha, contou Deus o reino da Síria e vai dar para o rei da Pérsia. Edificou ali, então o povo ficou sabendo. Aquela informação foi do céu. Aquele conhecimento foi do céu. Então Deus faz as coisas que tem que preste, que dá utilidade. Mas o Satanás fica só surianda canta, xalamanaia, canta ali que não serve pra merda nenhuma. Essa é a diferença do dom de Deus. O dom de Deus produz o que é útil. O capeta só fica fazendo barulho e jogando fumaça para você ficar cego sem ver nada. Sabe? Então pega a visão do cavaleiro aqui. Deus dá o dom que produz efeito, que dá resultado, que é bom para a sua alma espiritual e bom para a sua vida material. Sabe? Faz o que é útil, mas o capeta, só cortina de fumaça, é só barulho e fumaça besta, idiota. Então, essa linguagem sem ser bestal, esse pentecostalismo babaca, é só barulho e fumaça, que não serve para merda nenhuma. Então, pega o dom do conhecimento, da inteligência, da sabedoria, da prudência, esse tipo de dom, rapaz, que dá resultado, que é bom, que edifica a alma sua e de quem está do seu lado e da irmandade em geral, porque você vai visitar, é visitado, e aí você edifica e é edificado. Você vai visitar um irmão que interpreta uma coisa. Por exemplo, você vai visitar um irmão, aí o irmão teve um sonho. Talvez nem você saiba interpretar sonho, ou você acha que não sabe, mas o irmão lá tem um sonho. Aí conta ali, aleatoriamente, sem querer, e às vezes a necessidade está com você. E aí aquele sonho que ele contou serviu para você, porque aí você vai e interpreta o sonho. Ah, deve ser isso aqui. E aí você interpreta o sonho e nem fala para o irmão. E ele também nem fala para você. E aí, nessa conversa, saem os dois edificados. Ou você edificou ele, ou ele te edificou. Porque você interpretou. Foi aqui que nem fez Daniel. Entendeu? Daniel aqui edificou o povo dele inteiro. José sonhou, o rei sonhou, e José interpretou o sonho do rei. José já tinha sonhado que ia ser o rei, foi ali que ele entendeu que ia ser o rei ali, quando interpretou o sonho do rei. Sabe? Então, quando Deus dá dons que edifiquem, que dê resultado, que prosperem,
Então, a interpretação de uma coisa, interpretação do fato. Então, você vai visitar ou recebe uma visita, é edificado, porque tem dons ali. Não, essa cortina de fumaça que o Satanás jogou na congregação, que é só servir de barulho e fumaça. Porque ninguém sabe que... Você entendeu? Então, cuidado com a fumaça, rapaz. Sentia mesmo, não tem problema, mas deixa quem já sentiu querer mais. Pá, furado. Esse barulho. Porque aqui está a palavra. Aí ele fala essa merda toda e ali dá um tempinho para ver se a igreja reage e solta no Calamanaia. Nós estamos dentro da palavra. Ah, mas esse clamor, esse barulho, irmãos, guardem isso. Muitos se escandalizarão no meu nome, disse o Senhor. Alguns já não aceitam o ósculo, porque acham que isso é algo que não se aplica mais, não aceita mais o véu, porque isso é uma doutrina diferente, já vão torcendo a palavra. Fiquem firmes. Fiquem firmes. E o pior é não aceitar o Espírito Santo visitando a igreja. Então, se você não aceita, vamos dentro da palavra, que é a palavra que nos defende, né? Quando o Senhor derramou no dia de Pentecostes a sua presença sobre os seus apóstolos, diz assim, que foram viram línguas como que de fogo que caíram sobre eles. Ouviram um som impetuoso que entrou naquele lugar. E aí vem, lá fora, veja que eles estavam num dia de festa. E dia de festa naquele povo era muito barulho. Era gente da Mesopotâmia, de outros lugares distantes. Chegava aqueles viajantes estrangeiros e gente vendendo todo tipo de coisa que você possa imaginar. Aquele barulho, aquele ruído na rua. Lá fora, eles ouviram a manifestação lá dentro. Se você estivesse lá, o que você ia fazer? Cortar todo mundo? Falar que está todo mundo na carne? Que é exagero, que é fanatismo? Fica você achando que é isso. Quem sente o Senhor não aguenta. O poder de Deus toma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquela lá era linguagem, era língua, era idioma. Então, se ali tivesse um cara bilíngue, e ele falasse em etíope e falasse em grego, ele ia entender nas duas línguas. Ali não estava essa manifestação babaca de Shurianda canta, coisa, barulho, fumaça. Não, ali estava entregando mensagem, falando em mensagem, cada um na sua língua. Então, se lá tem um cara poliglota, ele sabia falar egípcio, judeu lá, seja lá quem for. Se ele soubesse falar a língua egípcia e a língua grega, ele ia entender nas duas línguas. Se ele soubesse falar a língua etíope e a língua da Mesopotâmia, ele ia entender nas duas línguas. Entendeu? Não era... Eles estavam entendendo. Quem estava falando em língua, em idioma estrangeiro, e quem estava ouvindo entendia. Mas a pergunta é, que merda significa Calamanaia? Quando um CCBista fala a linha, quando um babaca do ministério está lá em cima pregando, falando a linha, que merda quer dizer a linha? Tem alguém ali no banco interpretando o que significa a linha? Por que ninguém nunca interpretou o que significa merda de Calamanaia e Surianda canta? Quando no Pentecoste, os apóstolos, os discípulos envolvidos, tomado pelo Espírito Santo, eles estavam falando nos idiomas que o povo estava entendendo, mas o povo estava entendendo, sabe? Aí, o cara que entendeu o egípcio, ele falou assim para o outro lá, não, eu entendi, egípcio. Mas o povo estava entendendo. E o que o povo estava entendendo? Estava entendendo que Jesus Cristo era o Cristo de Deus, que o Cristo era o ungido, aquele que morreu na cruz era o Cristo. E aquele povo que ouvia sabia da Escritura, de que falou o profeta Isaías. O povo estava entendendo, mas eu quero saber por que uma merda dessa manifestação, dessa merda de linguagem que tem na congregação, por que ninguém entende essa merda? E o que significa a lamanaia? Dá para alguém me responder, não sei se é besta? Então vem com essa conversa vagabunda não, rapaz. O Pentecostes, o povo entendia daquela manifestação lá.
Então o sujeito lá morava em Atenas, era um judeu ateniense, era um grego de Atenas, ele estava entendendo na língua grega de Atenas. Outro lá que estava em Esparta, outro lá que estava em Malta, o outro lá que estava em Esmirna, ele estava entendendo na língua dele, mas ele estava entendendo. Então aquele que estava falando, que eram os discípulos do Senhor Jesus estavam falando, e ele estava entendendo. Na linguagem CCBestal, esse pentecostalismo babaca, eles falam, mas ninguém entende merda nenhuma, é só barulho. Então não serve, meu filho. Coisas do capeta não servem. Coisas de Deus servem, edifica, prospera naquilo que Deus envia. Coisa do capeta não serve para nada, é só barulho, é só enganação, é só fumaça, é só folha. Não edifica, não tem utilidade, é bagaço, não alimenta. Coisas do Satanás não alimenta, não tem serventia de nada, é um traste. Então a linguagem CCBestal fala o tal do Calassuia, Calamaia canta, mas ninguém entende nada, não faz efeito nenhum, não opera em nada, não edifica em nada, não tem utilidade nenhuma. Mas o dom da sabedoria, o entendimento, a inteligência, a prudência, a coragem, a fortaleza, a interpretação, interpretou a escritura. Então veio a escritura, Menemene Tekel, o Facim. Daniel, homem de Deus, foi lá, interpretou e aquilo ali anunciou ao rei dos caldeus que iria ser destituído do trono, e Daniel foi e botou no ouvido da Irmandade o que iria acontecer no futuro. Teve serventia. Então Daniel edificou toda a Irmandade dele. Essa é a diferença. Eles ouviram lá fora, porque o Senhor estava lá dentro visitando eles. Irmãos, irmãs, se o Senhor te visitar, não retenha, se entregue a Cristo e deixe o Senhor te tomar. Porque a presença de Deus e o dom de Deus é a mesma coisa que o paladar. A pessoa está acostumada a vida inteira. Se o Senhor te visitar, manifesta a linguagem. Deixa o Senhor te tomar. Deixa o dom te tomar. E manifesta a linguagem. Aí o CCBista fala Calamanaia, Surianda que canta. Aí eu estou no banco. Que merda me serviu aquilo? Para quem serviu aquilo? O que trouxe de útil nessa tal merda de manifestação? O que quer dizer isso? Para que serve? Por que Deus faria uma merda que não serve para nada? Por que o Senhor, pelo Espírito, tomaria um CCBesta que fala Surianda canta, Alamanaia, e não serve para merda nenhuma? Só fumaça e folha. Comer um determinado alimento. Você propõe para ele uma comida mais refinada, ele diz, eu não gosto, nunca provou. Propõe uma outra, não gosto, mas nunca provou. É aquela comidinha com sal carregado e é o que ele gosta. Mas de repente ele começa a ceder e vem uma comida mais fina, que nem usa sal. Comidas finas são com ervas especiais, especiarias. Aí ele prova, mas isso é muito bom. Ele começa a mudar o paladar. Quando ele muda para cá, ele começa a provar outros tipos de prato e o paladar vai aguçando. Ele começa a perceber todo tipo de tempero. Ele nem sente mais saudade do sal, porque o paladar mudou. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você deixar o Senhor te servir com especiarias do céu hoje, tua fome pelas coisas de Deus vai mudar tanto que você vai começar a trocar as horas da madrugada nos sites pornográficos pelas horas da madrugada em oração, em temor, em reverência, em virtude, em busca de Deus. Uma reunião ali, um violão tocando e os hinos sendo entoados e a mocidade em volta, aquele movimento gostoso.
é o Senhor, é o Espírito Santo. Então isso é buscar, isso é servir o Senhor. Servir o Senhor é pureza, servir o Senhor é sinceridade de alma, servir o Senhor é saber que Ele está aqui, é crer pela fé que esse é o nosso Senhor, esse é o caminho que o Senhor nos colocou, Jesus Cristo como nosso Salvador. Fica firme, não desanime. E nesta noite já vamos terminar a explicação. Os dons todos serão aniquilados, porque dom não entra no céu, eles saem do céu, mas não entram no céu. Eles foram criados para homens, para humanos, para homens e mulheres. Dom não foi criado para anjo, porque anjos são espíritos ministradores de Deus que são perfeitos. Na sua natureza não tem o pecado. Dons foram... Porque lá no 13 de Aos Coríntios, da caridade, que o apóstolo Paulo falou que tudo permanecerá, menos só entre que o dom cessará, só entrará a fé, ainda que eu falasse as línguas, aqui ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas aqui. Porque, deixa eu ler aqui para vocês. A caridade é sofredora, tudo a caridade falha, é por parte de profetizão, mas quando vem aqui fala que os dons de língua cessarão. Ainda que eu falasse dando a língua, estou achando uma parte aqui, quero falar sobre esse mesmo assunto aqui. Mas quando então que é perto? Quando eu era menino. Aqui fala que havendo língua cessarão. Aqui, ó. E ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. O que quer dizer aqui? Um pentecostalismo babaca que havia nas igrejas que estavam ali em Corinto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Então, ok. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, e ainda que eu distribuísse toda a minha... Tem uma parte aqui que eu não sei se está aqui, que ele falou que havendo cessará, havendo isso, aquilo, cessará, mas só permanecerá a fé, a caridade, essas três coisas. Havendo profecia cessará, havendo língua cessará, porque eu vou dizer aqui para você, isso só acabará na congregação, começou a acabar, é que não vai acabar assim de uma noite por dia. Por exemplo, na congregação, qual é a espinha dorsal da congregação? É a porcaria da revelação da palavra. Essa é o poder da congregação. A leitura não vale fora da congregação, só vale no púlpito da congregação. Então o ministério transformou o capeta, tomou os caras do ministério e eles fizeram isso dizendo assim: olha, a leitura só vale no púlpito da congregação. Fora do púlpito não tem valentia, não vale. Porque a leitura só vale na congregação que no púlpito, por causa da porra da revelação. Então o cara lê um versículo, um capítulo da Bíblia em cima do púlpito e ali ele fechou, é revelação. A congregação que encheu por causa disso, cresceu por causa disso. Então o ministério transformou isso numa dependência química, numa droga. Então o CC Besta não vai, se você for na casa de um CC Besta, ou ele vir na sua casa, e você lá lê um versículo bíblico, pronto, não quer dizer nada. Um CC Besta, quando lê a Bíblia em casa, na demência, na dependência química dele, da doutrina, que essa doutrina é uma dependência química, a palavra revelada é uma dependência química. Então ele lê a Bíblia em casa, mas ele não acredita. Por quê? Porque a dependência química que o ministério botou nele, a droga da doutrina que o ministério botou nele, ele só acredita se for lido em cima do púlpito, porque lá depois vai vir a revelação.
Então por isso que ele não lê a Bíblia em casa. Então se você lê para um ser besta, é a mesma coisa. Porque a dependência química está dizendo, você leu, mas não tem revelação. Porque ele só acredita na merda da revelação, que é uma droga, uma dependência química que o ministério botou nele. Que o Satã botou nele. Então ele lê, mas ele não acredita naquilo que ele está lendo. Não acredita, porque ele só acredita se for lida lá no púlpito e depois exortada, e ali ele acredita que aquilo é revelação. Isso só Deus pode destruir. E começou a destruir. Então, por isso que toda essa linguagem vagabunda vai cair por terra. Tudo vai cair por terra. Porque só vai restar as obras, que o que cada um fez. Só o fogo vai derreter isso, essa doutrina, essa dependência química. Entendeu? E começou isso. Só que isso não acontece de uma noite por dia, de um ano para outro. Isso leva mais um tempo. Então essa dependência química, essa droga de doutrina que o ministério botou no CC Besta, só o fogo de Deus vai destruir. Então se você for na casa de um CC Besta e ler a Bíblia, ou ele for na sua casa e você lê Bíblia, mas ele não acredita naquilo, porque ele só acredita lida em cima do púlpito, e aí vem a tal da merda da revelação. Pegou? Para que o homem e a mulher saibam, existe um Deus, existe céu, o que eu estou sentindo não é da terra, vem do céu. Até a vinda de Cristo eles são dispensados. Quando o Senhor vier, todos serão aniquilados. Aniquilados por uma razão muito óbvia. Por que você vai ter dom de expulsar demônios no céu, se lá o demônio não entra? Não vai funcionar lá, tem que funcionar isso aqui é aqui. tudo fumaça, Por que você tem dom da palavra? tudo no folha. céu, se lá o Cristo vai estar pregando para nós, quem vai querer te ouvir? Isso aqui é tudo fumaça. Não vai ter quem te ouça. O dom da cura. Olha, para o enfermo Deus cura. Lá não tem doente, então lá não vai funcionar. É aqui que tem que funcionar. Eu fui criado para usar aqui. Está lá o celeiro cheio, sovejando. E a terra distraída sem pedir que Deus dá os dons. Daqui a pouco o Senhor volta e não gastou metade do que está no celeiro. Porque o celeiro, quanto mais tira, mais cresce. Aleluia. Irmãos, eu estou sentindo o Senhor aqui de uma forma tão especial. Isso aqui é tudo fumaça, tudo folha, que só serve para merda nenhuma. Mas aqui nós encontramos um povo que crê, e o Senhor nos faz saber: me agradei da vossa fé. Santo é o Senhor. Tá vendo? Ela aí. Que se manifestam até na nossa profissão. O cara falando em língua lá, alaí. Que merda quer dizer isso? Alguém ali que tá nesse culto presencial entendeu o que significa isso? Falou o quê? Serviu pra merda de quê? Só fumaça. Até na profissão. O irmão é um administrador e as coisas fecham diante do irmão. O que Deus deu para José do Egito? Não foi novas línguas, não foi cura de enfermo, foi o dom de administrar. E ele fez. Dom de administrar. Qual foi o dom mais excelente que José teve no Egito? Foi o dom de administrar? Não, rapaz, o cara ouviu o sonho do rei e interpretou o sonho do rei. Não foi de administrar. O sonho de administrar é uma consequência do dom da sabedoria. Claro, se o cara é sábio. Não, mas ele, qual foi a principal? É que ele soube do sonho do rei e interpretou o sonho do rei. A interpretação é que é mais importante. Então, quando os apóstolos estavam falando em língua no Pentecoste, em idioma no Pentecoste, qual foi mais importante ali? Foi eles falar no idioma? Não, foi o pessoal entender. Porque aquele pessoal lá que entendeu, o Senhor precisava falar com eles. Por isso que falou em cada um no seu idioma. Porque senão não ia saber. Porque aí o Senhor ia falar em egípcio, ou ia falar na língua da Líbia,
ou ia falar lá a língua de Creta, da língua dos babilônicos, ou da língua da Etiópia, ou da língua dos gregos, ou da língua dos forasteiros romanos, ou da língua dos asiáticos, do pessoal da Ásia. Então o Senhor teve que falar com a língua de todo mundo. Qual foi o mais importante ali? Foi o pessoal falar na linguagem dos idiomas? Não, foi eles entenderem. O que é o mais importante é quem está ouvindo entender. Então, quando o Senhor falou, quando o Senhor deu o sonho ao rei, qual foi o mais importante? É o José interpretar. Que serventia tinha se José não soubesse interpretar? Ia dar o que nisso? Então, o cara, esse maldito ministério babaca e cuzão da congregação, eles ficam falando em língua, pregando em língua, mas alguns CCBs entendem o que ele está falando? Interpretam o que ele está pregando? Falando dessa linguagem babaca, de Calamaná, essa linguagem estranha da congregação. Alguém interpreta isso? Sabe de alguma coisa? Sabe pra merda nenhuma, é só barulho, pai. Então, o que é interessante é quem está ouvindo entender, interpretar. Assim como Daniel, assim como José, assim como no Pentecoste, o mais importante do Pentecoste é que o povo entendeu. Então o povo foi que nem pegou a ponta do novelo. E aí foi e desenrolou. Aqui vocês têm Harvard, uma faculdade renomada no mundo inteiro, que só o diploma já abre portas. José, qual a faculdade dele? Uma prisão, um cedo, úmida, escura. E qual foi o diploma dele? Vocês vão em 3 dias servir o bem, um vai servir isso. A faculdade de José foi uma prisão. Quando estiver lá, lembra de mim. Esqueceram dele. Esses caras são babacas. Mas o Espírito de Deus moveu a terra e lembraram do prisioneiro José. Saiu da prisão prisioneiro, não voltou nunca mais, porque sentou do ladinho de Faraó. Você administra tudo. Como? Não estudou nada. O dom de Deus desceu ali. Compra, venda, negocia, põe aqui, cresce ali, amplia o celeiro lá, faz aqui, faz ali. O que é isso? É Deus. É Deus abrindo a mente. Por quê? Porque a inteligência também é um dom de Deus. E você pode levar esse dom hoje. Porque a inteligência também é um dom de Deus. Falou, mas ele não foca nisso. Porque ele não sabe também o que é. Sabe? Aí José, qual foi o principal ali? Interpretou o sonho. Ele contou o sonho do rei, que os outros não contaram, e interpretou o sonho do rei e disse o que significa que o rei tinha que fazer. O importante é você interpretar o que tem que fazer. Esse é o dom. É você interpretar o que você tem que fazer na vida espiritual e na vida material. Sabe o que tem que fazer? Essa é a chave. Essa é a salvação. Sabe o que tem que fazer? Então você fala uma coisa para mim, eu sei interpretar. E aí sei o que tem que fazer. Fulano de tal, eu vejo no lugar alguma coisa lá, eu sei interpretar, eu sei o que tem que fazer. O importante é você saber o que tem que fazer. Alguém fala um calamaná para você, sabe o que tem que fazer? Não sabe. Porque não está dizendo merda nenhuma, é uma coisa inventada. Não existe calamanaia. Então alguém escreve para mim, Mene, aí eu vou e digo e sei o que tem que fazer. Porque vou, interpreto e sei o que tem que fazer. Então José soube o que tem que fazer. O resto é essa encheção de linguiça da congregação desses pecadores do maldito ministério. Blá, 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 mas o CC besta sai, entra e sai sem saber o que tem que fazer. E quando se mete a fazer, não sabe o que é. Então, pega aqui a visão. Sabe o que tem que fazer? Então aprenda a saber o que tem que saber. O que tem que fazer. No campo da saúde, quantos remédios, medicamentos que são por o homem desenvolvidos e funcionam e são eficazes, mas tem momentos em que a doença não se resolve com remédio. E você está aqui, e você pode levar esse dom hoje, e a sua ou o seu paciente olhar para você e falar, doutora, e agora? Você tem a coragem de olhar para ele e falar assim, agora o meu diploma não vai funcionar, mas o Deus que eu sirvo, se você criou, oro aqui agora.
É o melhor remédio que eu vou te dar. A receita é esta: crê em Deus, em nome de Jesus Cristo. É cada babaquice. Então o cara é o médico. Aí o remédio não funcionou. Aí ele vai dar a receita. Aí, isso aqui não tem. Aí desengana o paciente. E aí vai orar a Deus. Vai se lascar, rapaz. Vai tomar no rabo. Tão vergonha na cara, rapaz. Você acha que Deus é o que? Trouxa, é? É curandeiro? Aí você tem um cliente lá, você se formou na faculdade dos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, é médico, aí cobrou para fazer a consulta. Aí não resolve. E aí você vai orar a Deus e o Senhor vai curar o cara e você ganhou a consulta com dinheiro. Está usando o dom para ganhar dinheiro na consulta. Vai se fuder, rapaz. Tão vergonha na cara, rapaz. Vai se lascar. Oxe. Até mais.